Imagine a seguinte cena. Enquanto você sonha com uma viagem perfeita ao lado da pessoa que ama, ela decide que seu lugar é plantando batatas na casa de campo, sozinha. E então, no dia seguinte, liga desesperada porque o dinheiro sumiu das contas e não há como pagar nada. A reação que veio a seguir, ninguém esperava por ela. Mas antes de seguirmos, permita-me uma pergunta. Você já se sentiu tão exausto de dar tudo de si que até esqueceu como é ser prioridade na própria vida? Porque essa história é sobre o momento em que alguém decide que basta. Paulo envolveu Marina pelos ombros, puxando-a para perto enquanto os dois observavam a cidade se render à noite no horizonte da varanda. Você vai ver, Marina sussurrou ele, beijando-lhe a testa com uma promessa no olhar. Essa viagem será só nossa. Nenhuma mãe, nenhuma Aliona. Só nós dois, finalmente. Ela fechou os olhos, sorrindo. Aquelas palavras eram tudo o que desejava ouvir há anos. Anos em que sua vida se transformou em uma corrida sem fim para sustentar os caprichos da família dele. Ludmila Ivanovna, a sogra, e Aliona, a cunhada, tratavam seu lar e seu salário como um poço sem fundo e recursos que nunca secavam, mas que também nunca eram suficientes. Marina trabalhava até o esgotamento, enquanto Paulo se limitava a discursos bonitos e promessas vazias. Mesmo assim, ela acreditava. Precisava acreditar. Esse feriado era sua tábua de salvação. Sol, mar, silêncio e, acima de tudo, a chance de relembrar por que haviam se apaixonado. Com a excitação de uma adolescente, ela mergulhou nos preparativos, comparou hotéis, leu resenhas, escolheu cada detalhe com carinho. Quando encontrou a opção ideal, não hesitou, comprou as passagens. Paulo aprovou com um aceno de cabeça, elogiando sua eficiência. Vou tirar férias no trabalho, anunciou ela naquela noite. O chefe, embora relutante, concordou. Você merece descansar. Paulo a abraçou com mais força. Claro que merece. Você é incrível. Por um instante, Marina sentiu um calor no peito. Será que dessa vez seria diferente? Será que essa viagem marcaria o início de algo novo? Ela se entregou ao devaneio. Comprou biquínis novos, vestidos leves, óculos de sol. Fez listas de lugares para visitar, como se preparasse um ritual de renascimento para o casamento. Mas a magia, como sempre, teve vida curta. 2 dias antes da viagem, Paulo chegou em casa com o olhar culpado. Marina soube na hora que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou, tentando manter a voz firme. Ele evitou seus olhos. Marina, é que a minha mãe e a Aliona vão conosco. Ela permaneceu em silêncio, aguardando o resto. Já sabia o que viria. Mamãe precisa do ar do mar por causa da saúde, e a Aliona, bem, você conhece ela, não consegue arrumar emprego. Ele se justificava, como se as desculpas fossem moedas que pudessem comprar seu perdão. Eu sei que combinamos, mas família é família. Dentro dela, algo gelou. Todos os sonhos, todas as esperanças, todos os planos desmoronaram como um castelo de cartas. Marina olhou para Paulo, buscando um vestígio de arrependimento em seus olhos. Mas só encontrou a expressão cansada de quem já sabe que será perdoado. Afinal, ela sempre perdoava. Para onde eu devo ir? Perguntou com uma calma que a assustou. Como assim? Ele franziu a testa, confuso. Para onde eu devo ir para não atrapalhar a viagem de família de vocês? Para a casa da minha mãe? Ou talvez eu deva ficar aqui, trabalhando para pagar pelas férias de vocês? Sua voz era um gelo cortante. Paulo tentou se justificar. Não exagera. Você pode vir conosco, é claro. Só que o hotel tem apenas 2 quartos, um para a mamãe e outro para nós. Ah, entendi. Ela sibilou. Ou seja, eu pago pela viagem e assisto você se divertir com a sua mãe e sua irmã. Que delicadeza. Marina virou o rosto para que ele não visse as lágrimas. Não queria brigar. Não queria gritar. Só sentia algo dentro dela se quebrar, algo frágil e essencial. Não fique assim, Marina. Não foi de propósito, ele tentou abraçá-la, mas ela se afastou. Claro que não foi. Nunca é, murmurou saindo do quarto. Naquela noite, Paulo partiu para a casa de campo, dizendo que precisava preparar a terra para o plantio de batatas. Mamãe pediu com insistência e justificou. Marina apenas assentiu. Pela primeira vez em anos, não sentia raiva. Sentia uma estranha serenidade, como se observasse a própria vida de fora. Como se tudo aquilo fosse um filme ruim, do qual ela finalmente poderia sair. Sozinha, aproximou-se da janela. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. E de repente sentiu-se livre. Livre e terrivelmente só. Lembrou-se de todos os anos em que se aniquilou para agradar Paulo e sua família. De todas as vezes em que negou a si mesma para que eles tivessem tudo. Trabalhou até o limite, esqueceu seus sonhos, tornou-se uma sombra. E em troca, descaso, indiferença.
Um uso constante, como se fosse um objeto descartável. Quando voltou da casa de campo onde, é claro, não plantou nada, agiu com uma determinação fria. As dúvidas tentavam invadi-la, mas ela as afugentava. Agora era hora de agir, sem espaço para medo ou hesitação. Entrou no escritório onde Paulo costumava resolver suas questões importantes. O computador estava ligado, como se a esperasse. Marina sentou-se, respirou fundo e abriu o aplicativo do banco. A senha? Ela sabia de cor. Paulo nunca se dava ao trabalho de trocá-la. Afinal, para que tantas precauções? Os números apareceram na tela, o dinheiro acumulado ao longo do casamento. Dinheiro que ela ganhou, economizou, investiu, enquanto ele tentava fazer seu negócio dar certo, um negócio que misteriosamente, sempre precisava de mais injeções de capital. Com mãos firmes, transferiu tudo para uma conta pessoal, aberta anos atrás, quando pela primeira vez desconfiou que algo estava errado. Na época, achou que era apenas um plano de emergência. Agora, era sua passagem para uma nova vida. Em seguida, bloqueou os cartões compartilhados, vinculando-os a números de telefone inexistentes. Paulo e sua família não conseguiriam mais usá-los. Sabia que isso causaria um furacão de reclamações, mas não ligava. Já era hora de parar de viver para o conforto dos outros. Mudou todas as senhas, redes sociais, contas de serviços, tudo que a conectava àquela vida. Até os documentos da casa herdada da avó foram refeitos. Paulo estava no papel, sim, mas isso eram detalhes a serem resolvidos depois. O importante era cortar qualquer cordão que ainda o permitisse controlar sua existência. Quando terminou, uma onda de cansaço a invadiu. Quis deitar e dormir, esquecer tudo. Mas sabia que não podia parar. Precisava seguir em frente porque agora, finalmente, sua vida pertencia só a ela. Enquanto ainda tinha forças, Marina abriu o notebook e encontrou o nome de André na lista de contatos. Anos haviam se passado desde o último diálogo, mas ela lembrava dele como um homem íntegro, generoso, daquele tipo raro que não mede esforços para ajudar sem esperar nada em retorno. André sempre esteve presente nos momentos mais sombrios, sempre acreditou em seus sonhos quando até ela mesma duvidava. Era o oposto absoluto de Paulo, atencioso onde ele era negligente, sincero onde ele era calculista, despretensioso onde ele era possessivo. Os dedos tremiam sobre o teclado. Como começar? Como explicar que depois de tanto tempo, ela precisava dele agora, sem aviso, sem justificativas? Marina respirou fundo e digitou. André, oi? Faz tempo. Como você está? Eu estou numa situação complicada. Lembra quando você falou que tinha uma vaga para mim na sua cidade? Ainda está valendo? A resposta veio quase instantaneamente, como se ele estivesse esperando por aquele chamado. Marina, que surpresa boa! Claro que está. O que aconteceu? Conte tudo, eu ajudo no que for preciso. Ela tentou resumir, sem se perder em detalhes que poderiam abalar até a si mesma. Deixou claro que havia cortado laços com Paulo, que precisava de trabalho e de um lugar para reconstruir sua vida do zero. André não hesitou. Vem, eu arrumo tudo. Trabalho, moradia, o que estiver ao meu alcance. O importante é você vir, aqui vai ser melhor. As palavras na tela embaçaram. Um nó apertou sua garganta, mistura de alívio e gratidão tão intensa que doía. Não esperava tamanha prontidão, tamanha confiança. Obrigada, André. Você não faz ideia do que isso significa para mim, escreveu, as lágrimas escorrendo sem controle. Não precisa agradecer. Você merece ser feliz. E eu sempre quis te ajudar. Só não sabia como. Marina comprou a passagem para o primeiro voo da manhã. Não podia perder tempo. Cada minuto naquele apartamento era um risco. Paulo poderia voltar, com suas promessas venenosas, seus argumentos distorcidos, sua habilidade de transformar dúvidas em culpas. Ela conhecia bem aquele script. Juntou apenas o essencial numa pequena mala, roupas para alguns dias, documentos, o dinheiro que havia sacado. O resto compraria depois. Aquela noite foi um purgatório de sono interrompido. Cada barulho no corredor a fazia estremecer. Cada sombra na parede parecia a silhueta dele voltando para desmontar seus planos. Ao amanhecer, saiu em silêncio, como uma ladra fugindo de sua própria vida. O táxi a levou ao aeroporto, onde o cansaço e o medo a acompanhavam como sombras. Na sala de embarque, seu corpo pedia descanso, mas a mente permanecia alerta. Não relaxe, não feche os olhos, não dê chance ao destino de te trair. Quando anunciaram o embarque, uma onda de determinação a invadiu. Levantou-se, a coluna ereta, o olhar firme. Nunca mais, jurou para si mesma, enquanto seguia para a aeronave. Do assento junto à janela, viu a cidade encolher lá embaixo. Seu passado, sua prisão, seu luto.
Sentiu a dor da perda, mas também o peso se desprendendo dos ombros, como se, com cada metro de altitude, uma corrente se rompesse. Sou livre. André esperava no saguão de desembarque, com um buquê de flores silvestres e um sorriso que era um farol. Ao vê-lo, a exaustão e a ansiedade recuaram. Não precisou de palavras, aquele gesto bastava para confirmar que não estava sozinha. Ele a levou a um pequeno hotel à beira-mar, um refúgio temporário enquanto procurava um lugar definitivo. Descansa, Marina. Amanhã a gente conversa sobre tudo, disse, entregando-lhe a chave do quarto. Ela abriu a cortina e o oceano se revelou, imenso, calmo, indiferente às tempestades humanas. As ondas quebrando na areia pareciam sussurrar promessas. Pela primeira vez em anos, Marina olhou para o horizonte sem medo. Não havia mais olhares vigilantes, cobranças, chantagens. Só ela, o mar e a certeza de que, pela frente, uma vida inteira a esperava, cheia de possibilidades, de escolhas suas. Enquanto isso, em um hotel decadente à beira da mesma praia, Paulo, Ludmila e Alena enfrentavam o colapso de suas ilusões. Paulo, com a arrogância de sempre, estendeu o cartão na recepção, apenas para ouvir o veredicto seco. Cartão recusado. Tentou outro. Mesmo resultado. O constrangimento queimou-lhe o rosto quando notou os olhares divertidos dos outros hóspedes. Deve ser um erro, murmurou, mas a pânico já serpenteava por suas veias. Ludmila cruzou os braços, os lábios apertados em desdém. Como assim, erro? Você não é capaz de resolver uma coisa tão simples? Cuspiu, cutucando-o com o cotovelo. Alena, acostumada a ter todos os seus caprichos atendidos, começou a chorar. Quero comer. Quero ir à piscina. Por que nada funciona? Paulo tentou acalmá-las, mas as palavras saíam vazias. Ligou para o banco e, após uma eternidade de transferências e explicações, ouviu a sentença. Todas as contas vinculadas ao nome de Marina estavam bloqueadas. O chão parece ter se aberto sob seus pés. Isso não é possível, sussurrou, mas a verdade era um soco no estômago. O que está acontecendo? Exigiu Ludmila, impaciente. As contas estão bloqueadas. Não temos como pagar o hotel, nem o café da manhã, admitiu, a voz falhando. Alena soluçou mais alto. Quero meu sorvete. Quero ir ao parque. Paulo a encarou com um ódio que nunca antes havia sentido. Sempre a considerará um fardo, mas naquele momento ela era insuportável. Cala a boca, rugiu, fazendo-a se encolher, assustada. Ele nunca havia perdido a paciência assim. Ludmila não se conteve. Como você deixou isso acontecer? Você deveria tê-la controlado. Ela é nossa. E o que você sugere, mãe? Amarrá-la e trancafiá-la? Rebateu, a ironia amarga. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Para Ludmila, Marina sempre fora uma propriedade, uma fonte inesgotável de conforto para a família. E agora a fonte havia secado. Paulo sentiu o desespero apertar sua garganta. Começou a ligar para parentes, amigos, conhecidos, suplicando por ajuda. Horas de humilhação depois, conseguiu juntar o suficiente para uma noite em um quarto minúsculo e um pouco de comida. Alena continuava a resmungar, Ludmila a praguejar, e ele, pela primeira vez na vida, sentiu o gosto amargo da impotência. Marina sempre resolvera tudo. Sempre fora seu porto seguro. E agora, sem ela, ele estava à deriva, sozinho, endividado e pior, desnecessário. Na manhã seguinte, após uma noite sem dormir, Paulo tomou uma decisão. Não podia ficar ali. Não podia aceitar aquilo. Mas pela primeira vez, não tinha ideia de para onde ir. Ficar ali imóvel não era uma opção. Ele precisava voltar. Precisava enfrentar o que quer que estivesse acontecendo. Mais uma vez, descou o número de Marina, mas o telefone continuou mudo. Enviou uma mensagem, suplicando por uma explicação, por qualquer sinal de vida. Nada. Com os últimos trocados que tinha, Paulo comprou 3 passagens para o primeiro voo de volta à cidade natal. Ludmila e Alena explodiram em protestos, mas a determinação em sua voz, aquela exaustão que transbordava em cada sílaba, a silenciou. Estamos voltando, disse ele, e não houve réplica. O carro rangeu ao entrar no pátio do prédio. O velho Nissan do pai, que sempre o recebia com o cheiro de janta no ar, o murmúrio da TV na sala e, mesmo que resmungona, a presença quente de Marina. Dessa vez, só o silêncio. Um silêncio espesso, opressivo, como se as paredes retivessem o eco de uma ausência deliberada. Paulo acendeu a luz. O clique seco da lâmpada iluminou o vazio. Nenhum aroma de comida, nenhuma revista espalhada na mesinha, nem mesmo o chale de Marina, jogado com descuido sobre o encosto do sofá. Tudo imaculado. Demais. A cozinha estava desertada. O refrigerador zumbia, vazio, exceto por um pacote de pelmeni esquecido há semanas. Abriu o armário. Nem chá, nem café. Marina sempre mantinha tudo abastecido.
Sempre. Era uma daquelas coisas que ele aceitava como óbvias, sem jamais questionar quem as garantia. Tentou ligar para ela novamente. Os toques se arrastavam no vazio. Descou mais uma vez, 2, 3, até o estômago doer de fome e revolta. Lembrou-se dos pelmeni, mas a ideia de cozinhá-los o enojava. O que adiantaria? Sentou-se no banco, os olhos perdidos na janela, onde a cidade cinzenta se arrastava em sua monotonia. Fragmentos de memórias o assaltavam. O primeiro encontro, o vestido branco no dia do casamento, os planos que ela fazia quando a gente tiver filhos. Enquanto ele adia, sempre adia, com desculpas baratas de dinheiro de instabilidade. A verdade? Era cômodo assim. Por que mudar, se tudo funcionava? Funcionava para ele. De repente a voz da mãe ecoou em sua cabeça. Olha que moço arrumado você é, Paulo. A Marininha é um anjo, faz tudo por essa família. Família? Que família? A da mãe, a da irmã. Lembrou-se de Marina chegando exausta do trabalho, ainda assim tendo que cozinhar para a araba toda, limpar, lavar. E ele? Chegava, ligava a TV e esperava o jantar. Levantou-se e foi até o quarto. Abriu o guarda-roupa. As roupas dela, algumas blusas, uma saia, 2 calças, pareciam abandonadas ali, como sobras de uma vida que não existia mais. O resto? Suas camisas, seus ternos. Aproximou-se da penteadeira. Vazia. Nenhum creme, nenhum perfume, nenhuma batom. Só sua navalha, seu desodorante. A realidade o golpeou como um soco. Ela foi embora. De verdade. E o pior, ele não viu nenhum sinal. Nenhum aviso. Como pôde ser tão cego? Pegou o celular e tentou acessar a conta do banco. Senha incorreta. Tentou variações, datas, nomes, tudo o que pudesse imaginar. Nada. Lembrou-se das contas de luz, água, coisas que sempre eram problema dela. Tentou logar no sistema, mas o acesso foi negado. A senha havia sido alterada. O pânico subiu pela garganta gelado. Estava sem dinheiro, sem comida, sem esposa. Sozinho. Foi quando o telefone tocou. Atendeu num salto, o coração aos pulos, certo de que era ela. Mas era a Lena. Paulo? A voz da irmã soou estranhamente leve. É a Lena, resmungou ele. Marina não está aí? Ela não respondeu. Ela foi embora. Levou todo o dinheiro. O rosto de Alena se contorceu na tela. Foi embora? Pra onde? Não sei. A palavra saía como um gemido. Bloqueou tudo. Mudou as senhas. Não consigo fazer nada. E a mãe? Ela sabe? Ainda não. Paulo passou a mão pelo rosto. Vou ligar agora. Não, eu ligo. A voz de Alena endureceu. Ou melhor, você mesmo conta. A ligação para Ludmila foi curta e elétrica. Ao saber da notícia, a mãe explodiu em impropérios, acusando Marina de todos os pecados possíveis. Sempre soube que essa mulher não prestava. Te manipulava e você, idiota, acreditava. Mãe, chega, tentou interromper Paulo, a voz trêmula. Agora não é hora para isso. Precisamos resolver as coisas. Resolver o quê? O grito de Ludmila estalou no ar. Resolver era trabalhar, não ficar sentando em cima do rabo. Agora veja só, nem pão tem para comer. Ela desligou na sua cara. Paulo afundou no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Chorou. Não por fraqueza, mas por um desespero que rasgava por dentro. A certeza de que tudo que construíra, ou achava que construíra, desabara em segundos. De repente lembrou-se de uma foto. Marina na praia sorrindo, o vento no cabelo. Abriu o perfil dela nas redes sociais. Lá estava, uma imagem nova. Marina, pés na areia, o mar ao fundo, e ao seu lado, um homem, Andrei, com o braço ao redor dos seus ombros. A legenda, trabalhando e respirando. Foi como levar um tiro. Não era só uma saída. Era uma escolha. Ela não apenas o deixará. Ela fora para alguém que a via, que a valorizava, que não a tratava como uma empregada doméstica com conta bancária. A verdade o esmagou. Ele viverá uma ilusão. Achava que estava no controle, que tudo estava bem. Mas na realidade só parasitava Marina, sugando sua bondade, sua disposição, sua vida. E agora a perderá. Para sempre. Uma pergunta martelava. Será que tudo acabou? Havia alguma chance de recuperá-la? A resposta veio como um golpe. Ele mesmo cavara essa cova. Com suas mãos, com sua indiferença, com seu egoísmo. Destruíra o próprio casamento. Levantou-se, cambaleante, e foi até a janela. A cidade noturna se estendia lá fora, indiferente. Pela primeira vez em anos, Paulo sentiu-se pequeno. Não o dono de seu destino, mas um homem perdido à beira de um abismo. Não sabia o que o esperava. Mas entendia uma coisa: precisava mudar. Se quisesse, se merecesse algum dia reconquistar Marina, ou ao menos encontrar paz, teria que se tornar outra pessoa.
aprender a valorizar quem estava ao seu lado, assumir responsabilidades, aprender a amar. Mas seria capaz? Conseguiria redimir-se? Ou estava condenado a apodrecer naquele apartamento vazio, com a dor no peito e a certeza de que destruíra tudo? As perguntas ficaram sem resposta. Só uma certeza: sua vida jamais seria a mesma. Dividia-se em antes e depois, e ele teria que conviver com isso. Paulo suspirou fundo e afastou-se da janela. Decidiu que no dia seguinte começaria a procurar trabalho. Precisava de algo, qualquer coisa, para não enlouquecer de desespero. Deitou-se no sofá, puxou um cobertor sobre si e tentou dormir. O sono não veio. As imagens se repetiam. Marina na praia, o sorriso que não era para ele, a compreensão brutal de que perderá não só uma esposa, mas a única pessoa que verdadeiramente o amara, que acreditara nele, que o apoiara mesmo quando ele não merecia. Abriu os olhos e encarou o teto. O medo o paralisava. Não do futuro, mas de si mesmo. O medo era uma sombra que se esticava dentro dele, densa e sufocante. Medo do vazio que o esperava, do silêncio que agora habitava a casa como um hóspede indesejado. Medo, acima de tudo, da culpa que o corroía por dentro, essa certeza ácida de que ele próprio havia cavado o abismo em que agora se debatia. Cada respiração doía, como se o ar estivesse carregado de lascas do que um dia fora seu casamento, sua dignidade, sua própria essência. Mas, entre os escombros dessa dor, uma faísca teimosa se recusava a apagar. Ele sabia. Sabia que não poderia se render. Não agora. Não quando o fantasma de Marina, aquele olhar que ainda o perseguia nos sonhos, parecia sussurrar entre as paredes. E se você fosse mais forte? Não era uma questão de orgulho. Era uma questão de sobrevivência. De provar a si mesmo e a ela, onde quer que estivesse, que ainda havia nele algo além do homem que falhara. Algo além do covarde que se escondeu atrás de desculpas enquanto tudo desmoronava. E ele faria isso, custasse o que custasse. Os dedos se fecharam em punhos sobre o cobertor, as unhas cravando-se nas palmas como âncoras. Não haveria mais fugas. Não haveria mais a ilusão de que o tempo, sozinho, curaria suas feridas. A mudança não seria um presente, seria uma batalha. E pela primeira vez em meses ele sentiu algo além da dor, uma raiva fria, direcionada não a Marina, não ao mundo, mas a si mesmo. Uma raiva que, se bem canalizada, poderia se transformar em algo mais poderoso do que o remorso. Poderia se transformar em redenção.